Olá, começa agora mais uma edição do Estilo e Saúde. O suor é necessário para controlar a temperatura corporal, principalmente durante exercícios físicos ou em dias mais quentes. Mas em algumas pessoas, essa atividade natural do corpo é tão intensa que provoca situações constrangedoras. É a chamada hiperidrose. Para quem enfrenta o problema, cumprimentar alguém com um simples aperto de mão pode ser extremamente desconfortável. Em alguns casos, a pessoa deixa de se relacionar e se isola socialmente. Se esse é o seu caso, saiba que existe tratamento. Quem está aqui comigo e fala mais sobre o tema é José Ribas Milanês, especialista em cirurgia torácica e integrante da Clínica do Suor, que funciona no Hospital Albert Einstein. Antes da nossa conversa, eu convido você a assistir uma reportagem sobre o tema. Acompanhe. É para se livrar das mãos molhadas de suor que Valnei está no médico. Ele tem hiperidrose, uma doença que afeta de 1 a 3% da população e faz a pessoa transpirar em excesso em algumas partes do corpo. Mais do que o incômodo físico, a pessoa que sofre de hiperidrose sente uma espécie de mal-estar social. Tem vergonha da doença. Mas quando eu vou cumprimentar alguém, você vê a pessoa depois limpando as mãos, né? Eu trocava de meia 4 vezes por dia. Por quê? Por causa que ficava muito encharcada. É como se a pessoa acha que sentisse um nojo, né? A pessoa vê você todinha molhada, entendeu? É uma coisa desagradável. Maíra já sofria na escola. Chegou a ter problemas psicológicos. Minhas provas sempre eram horríveis, porque ficavam onduladas, a caneta toda borrada e eu ficava com uma toalhinha no colo para estar fazendo a prova, senão eu não conseguia fazer. Os primeiros sintomas podem começar já na infância. Os bebês com hiperidrose apresentam mãos e pés suados constantemente. Essas são as partes do corpo onde mais ocorre a transpiração excessiva. Nas axilas, o problema tem início geralmente na adolescência. Na cabeça e na face, a disfunção aparece mais nos adultos. A cirurgia é simples, dura em média 40 minutos. Com 2 pequenos cortes de meio centímetro, são retirados ou bloqueados os gânglios que apresentam a disfunção. A cirurgia representou uma nova fase na vida de Maíra. Eu posso vestir a roupa que eu quero, eu posso cumprimentar as pessoas sem vergonha, sem medo, posso fazer meus trabalhos de escola tranquila, eu me sinto bem comigo mesma. Que bela mudança de vida. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Estilo e Saúde. Obrigada pela sua participação novamente aqui conosco. Imagine, obrigado a você e a todos os seus telespectadores. Vamos tentar explicar isso a todos. Desmistificar melhor a doença, né? Exatamente. Começando pelas causas, doutor. A causa é genética. As pessoas nascem com esta, vamos dizer, herança genética. É sempre genético? É sempre genético. Esta hiperidrose chamada primária, ela é sempre genética. As famílias, no nosso ambulatório, nós temos 50% das pessoas que nos procuram têm um familiar relacionado. As outras são aparecem ocasionalmente, mas a grande maioria tem familiares relacionados. Ou seja, aparece ocasionalmente. Isso significa que fatores emocionais podem acelerar o problema, podem fazer com que esse problema venha à tona? Os problemas emocionais precipitam um pouco mais as crises. Ou seja, a pessoa nasce com um problema Isso. E passando ali por uma crise emocional, isso vem à tona. Exatamente. E o mais importante que você chamou a atenção, qual é a nossa idade mais estressante? É a adolescência. Você vai sair de casa, você vai enfrentar a sua vida, você vai enfrentar os seus pares, você vai enfrentar o seu relacionamento. É a fase de aceitação, né? Exato. E você vai ter que vencer sozinha. E nesta fase é onde ela mais aparece. Como nós vimos na reportagem, há casos até em crianças, né, novinhas, tudo, onde essa hiperidrose aparece, tanto nas mãos quanto nos pezinhos. Perfeito. Esse é o grupo onde nós temos desde bebê. Desde bebê a mãe já nota o pezinho e a mão desse menino sempre molhados. Então isso já é uma característica. Que pode ser agravado depois então na adolescência. Na adolescência, perfeito. É incontrolável essa doença? Hoje nós temos vários tipos de tratamento. Felizmente, neste nosso ambulatório, nós tratamos disso desde 1995, nesses últimos anos, então. Mas nós temos controle clínico e temos o controle até de cirurgia. Mas se você não tentar um desses tipos de tratamento, você pode pensar que é até incontrolável. Esse paciente tem que ser bem orientado. Sim, mas quando vem aquela situação de pânico ou de risco e a pessoa carrega já nessa herança genética a hiperidrose, não tem como controlar. Nesse momento o é incontrolável. fato do excesso de transpiração. É muito difícil, é muito difícil. Às vezes eles param
tentam, alguns já se conhecem, eles dão algum tempo, secam, disfarçam e depois voltam e enfrentam as situações, mas a maioria é incontrolável. O que acontece psicologicamente na pessoa que desenvolve a hiperidrose? A grande maioria se isola, eles tentam fugir das situações. Então, eles não enfrentam um relacionamento, não fazem a prova, não vão ao trabalho, não saem de casa. Tem um garotinho do Japão que ficou 8 meses trancado no quarto. Recluso. Tem crianças desta idade de 5 a 6 anos que se recusam a ir em festas infantis. Por quê? Porque eles vão molhar o brinquedo. E aí, o brinquedo molhado, as outras crianças não vão querer brincar. Então, eles nem vão, eles evitam. E qual que é a orientação, principalmente no caso? Esse garotinho, por exemplo, o senhor falou 8 anos. 8 anos. Que ele tem. É algo que os pais devem notar aí e tomar aí alguma atitude, já que a criança não responde ainda por ela. Qual é a orientação para os pais dessa criança? Hoje em dia, eu acho que a melhor orientação é procurar um dermatologista, que ele entende muito bem desses problemas, os cirurgiões torácicos. Os cirurgiões torácicos do Brasil todo, eles estão sabendo, conhecendo e tratando também desse tipo de doença. Mas o principal é começar com o dermatologista já avalia, já faz o seu primeiro contato e a partir daí, se ainda persistirem, o cirurgião torácico no Brasil inteiro, todos eles estão orientados a fazer esse tipo de tratamento. E aptos. Quais são as regiões mais afetadas pela hiperidrose, doutor? O mais clássico, característico, são as mãos e os pés. Em segundo lugar, as axilas. As axilas também podem vir associadas a mão e pés. E em terceiro lugar, a região crâniofacial. Qualquer uma delas tem esse desconforto importante, essa perda da qualidade de vida desses pacientes. É possível que o mesmo paciente desenvolva hiperidrose em todos esses pontos? Geralmente são grupos, como eu mencionei, mão e pés, axila ou axila associado a mão e pés ou crâniofacial. É muito difícil um paciente ter todos. Cada família ou cada herança genética é um determinado tipo. E quais são os tratamentos disponíveis hoje em dia para as pessoas que sofrem com problema, seja em qual parte do corpo for? Perfeito. A primeira coisa, eu acho que é o mais importante, é procurar essa orientação. E hoje temos tratamentos clínicos. Nós temos medicações e existe também no Hospital das Clínicas, onde nós trabalhamos, existe um ambulatório especializado disso, no Hospital Albert Einstein também, onde nós damos medicação. Um remédio que é capaz de controlar até em 50% ou 60% das vezes as crises. Não são calmantes, não são drogas usadas ou proibidas ou controladas. São coisas simples que agem no nosso sistema nervoso automático. E o automático, que é aquele que controla toda a sua vida, sim, sem o seu controle. Exatamente. Sim, é a parte involuntária do organismo. Exatamente. Então, algumas drogas podem te ajudar a reduzir esse excesso de suor. E essas drogas, esses medicamentos podem ser prescritos até mesmo para as crianças? E podem até para as crianças. Nós temos pacientes de 7 a 70 anos. E nesta faixa etária, esta droga é usada em doses mínimas, contínuas, sob a supervisão médica, constante, elas podem ser usadas. Doutor, sobre os efeitos colaterais das drogas prescritas para os pacientes de hiperidrose, quais são eles? Certo, as pessoas têm vamos dizer, alergia ou não suportam esse tipo de medicação. Os componentes da fórmula. Os componentes da fórmula. Então, isso tem que ser começado bem de leve. Você começa com 1/3 ou metade da dose que iria agir para o seu peso e para a sua altura. Com isso, nós prescrevemos durante 1 ou 2 semanas. O paciente se adaptou e já começaram os sintomas a melhorar, já sentiu aquela melhora no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, aí você passa para a dose efetiva. Essa dose efetiva ela tem que durar um tratamento mínimo de 45 até 2 meses. E a partir daí você controla. Os efeitos colaterais aparecem geralmente em adolescentes ou adultos que exageram na dose. A partir do 3º, 4º comprimido, aí começam boca seca, a visão pode ficar um pouquinho mais turva, uma dificuldade digestiva,
às vezes um empachamento, mas isso é absolutamente controlável com a suspensão dessa medicação. E existem um único grupo de pacientes que tem problemas oculares, que nós chamamos de glaucoma. Esses pacientes não podem tomar essa medicação, aí nós temos que agir de outras formas. Agora, uma vez que a pessoa administra esses medicamentos por cerca de 2 meses, o corpo não acaba reconhecendo, acaba não tendo tanto efeito depois? Não, como é que acontece isso? Não é assim. Felizmente, o nosso organismo, ele é bem, vamos dizer, esperto. Ele é muito importante isso. O nosso sistema nervoso automático, esse medicamento, ele regulariza os sintomas. Só para uma analogia, para que os seus telespectadores possam entender, assim, todos nós, quando muito crianças, fazemos xixi na cama. Sim. E isso é um sistema nervoso automático que ainda não está funcionando bem. Você toma até essa mesma medicação, ou bem similar, um primo, um parente próximo desta mesma medicação. E com o tempo você para de fazer xixi na cama. Sim. E nunca mais vai fazer xixi na cama. É mais ou menos a mesma coisa. Porque o organismo aprende, então... Aprende, aprimora, vamos dizer, matura, né? E aí você também controla a sua ansiedade, os seus sintomas, você se sente mais seguro, a sua qualidade de vida volta. E o psicológico também todo se altera com isso, é uma consequência, né? Perfeito, é uma consequência. E aí 70% dos nossos pacientes têm um excelente controle com essa medicação. Pela vida toda? Pela vida toda. Agora, há casos um pouco mais graves onde a medicação não surta efeito? Sim. Quais são as outras opções de tratamento? Sem dúvida. A medicação também serve para a seleção dos pacientes. Só para você ter uma ideia, nós já atendemos 6.000 pacientes. Destes 6.000, 4.000 foram controlados com medicação ou outros tipos de tratamento e 2.000 tiveram que ser operados. Ou seja, 1/3 das pessoas que nos procuram acabam tendo que ser até operados para o controle destes sintomas. Agora, o que deve pesar tanto para o médico quanto para o paciente na hora de optar por uma intervenção cirúrgica, doutor? O principal é o paciente, né? E é a gravidade dos sintomas. Certas pessoas não conseguem conviver com isso e é praticamente impossível. Realmente a pessoa acaba sendo isolada socialmente, como nós vimos aí na reportagem, até daquela garota que falou que tinha que ficar com um paninho para conseguir suportar a situação da escola, né? Toalhinhas constantes. Imagine uma criança chegar para você e falar assim, a senhora quer ver uma poça? E faz assim. Em 15 segundos, faz uma pocinha d'água assim, aí ela vira e cai. Muito difícil. Essa cirurgia seria indicada também para crianças, por exemplo? Em casos muito mais graves e que a medicação não faz efeito, aí nós temos operados. Nós temos crianças de 7, 8 anos operadas. Estes casos mais graves que eu mencionei, inclusive uma garota que não se alfabetizava. Ela não conseguia se alfabetizar porque ela não ia na escola. Se fosse na escola forçada, não se concentrava, não fazia prova. E o pavor de estar ali, de enfrentar os seus amiguinhos, era tamanho que ela não se alfabetizava em quase 2 anos. Aí nós tivemos que tomar uma atitude e fazer isso. E nós temos um exemplo muito, muito bom. Uma adolescente com dificuldades de escola, nós operamos, ela passou em primeiro lugar num desses fabulosos vestibulares que nós temos aqui. É realmente uma mudança de vida por completo. Totalmente. Como é que é o pré-operatório? O pré-operatório nós pedimos primeiro para não tomar nenhuma dessas medicações anticoagulantes e nós realmente avaliamos ao máximo a gravidade dos sintomas. É uma coisa bastante simples e mesmo a cirurgia hoje em dia, depois dessas videocirurgias, como a sua reportagem mesmo mencionou, são 2 pequenos cortes de meio centímetro. Você interna de manhã, faz a cirurgia à tarde e pode ir embora à noite ou no dia seguinte. Então é um procedimento realmente rápido e simples. Felizmente, hoje é um procedimento rápido e relativamente simples, porque você acaba operando o pulmão, próximo do pulmão, próximo de grandes vasos, mas o cirurgião torácico, isso é o dia a dia dele. Doutor, uma vez operado, a pessoa demora quanto tempo até retomar toda a rotina que ela tinha, com práticas de exercícios e etc.? Nós pedimos, no dia seguinte ele já vai embora sem suar. Isso é o nosso ideal e esse é o objetivo deles e felizmente dá para conseguir. Quando você acorda da cirurgia, você acorda com as mãos secas, a axila seca, o rosto seco,
é inacreditável a sua nova vida. Com 24 a 48 horas, ele começa as suas atividades praticamente normais, menos exercícios físicos intensos. Nós pedimos para ele voltar à prática de exercícios físicos intensos em 2 semanas. Ah, e mesmo assim é um tempo bem pequeno, mínimo, né? Mínimo. 2 semanas e vida completamente normal. Vida normal. Agora, a partir do momento que é operado a palma da mão ou outro local atingido pela hiperidrose, a pessoa passa a não suar mais naquela determinada região ou ela sua menos, transpira menos, perto da normalidade, que seria considerado assim para uma outra pessoa? Perfeito. Essa sua pergunta é absolutamente ótima para os seus telespectadores, porque não é que você vai secar e nunca mais suar, não é isso. Nós tiramos aqueles nervinhos automáticos que causam o excesso do suor. Volta à normalidade, volta a ter a textura normal, o suor normal. Se você for numa sauna a 50 graus, você vai suar normalmente em todos os locais. É só aquele excesso, o estresse, aquele fator emocional que lhe causava esse desconforto é que desaparece. Por exemplo, a pessoa que transpira muito nas mãos diante de uma situação, falar em público, que é algo bem comum em toda a nossa sociedade. A partir do momento que ela estiver operada, ou seja, ela pode transpirar sim, mas não vai ser aquela situação de gotejar ali na palma das mãos. De jeito nenhum. Várias pessoas operam antes do casamento para enfrentar sua fila de 500 convidados. E ainda uma outra pergunta. Uma vez que eu tenha terminado com um problema, numa determinada região do corpo, eu não posso sobrecarregar outras partes do corpo, uma vez que eu deixei de transpirar em excesso na palma das mãos? Isso não pode ser transferido, por exemplo, para as axilas? Perfeita essa sua pergunta, mas não o lugar onde transfere. Quando nós operamos e tiramos das mãos, do rosto, da axila, esse excessivo suor, vamos dizer assim, ele pode passar para outras regiões, principalmente o abdômen e as costas. Isso é um fator chamado hiperidrose compensatória, que acontece no calor, não mais em situações estressantes. Quando passa de 30 graus, as pessoas começam a suar um pouco mais no abdômen, um pouco mais nas costas, e isso acaba incomodando de 3 a 4% dos nossos pacientes. Ou seja, ainda uma parcela bem mínima, bem pequena, perto do total. Todos suam um pouquinho, mas 3 a 4% acabam não gostando deste suor. Isso é muito bem explicado aos pacientes no pré-operatório, isso é muito bem testado com a medicação no pré-operatório e todos os pacientes são operados com este risco. Infelizmente, é um risco que nós corremos. Mas mínimo, perto do sucesso total. Mínimo, perto dos 97 que saem rindo e mordendo a orelha. Satisfeitos. Doutor, essa operação está disponível tanto na rede pública quanto pelos convênios? Como é que é isso? Felizmente, hoje sim. Hoje sim. Quando nós começamos com isso em 95 a 97, só a rede particular que oferecia esse tipo de cirurgia. Hoje, todos os hospitais universitários estão aptos a fazer isso. A fila de espera é muito grande? Já foi de 2 anos. Hoje, mesmo em hospitais públicos, a fila não passa de 1 mês. Porque existem praticamente 600 a 630 médicos no Brasil todo, especialistas em cirurgia torácica, que estão aptos a fazer esse tipo de procedimento e estão fazendo em todo o Brasil, felizmente. Bacana, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui. Para encerrar, eu peço para que o senhor deixe aqui o e-mail de contato, um site, para que as pessoas interessadas em casa tenham acesso a mais informações, por favor. O mais fácil é esse www.clinicadosuor.com.br. Ou, se preferirem um e-mail pessoal, pode ser o jribas@uspusp.br. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui conosco. Imagine, muito obrigado a você e por essa oportunidade. E o Estilo e Saúde de hoje chega ao final. Obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.